Olá pessoal, muito boa noite para vocês. Hoje é dia 6 de agosto, é uma quinta-feira e a gente está aqui de volta em mais um episódio da nossa série de diálogos com o casal mais cobiçado aqui da nossa... Estão rindo na minha frente aqui. É verdade, vocês são cobiçadíssimos aqui nos programas. Sejam bem-vindos. Marcelo e Delmar estão aqui comigo. Obrigada, Maurício e os internautas. Olha, os internautas, essa semana... Eu recebo sempre muitas mensagens, fora aquelas que são postadas no Facebook, no YouTube, enfim. Às vezes eu me perco um pouco nelas, mas a Thaís Galvão mandou para a gente uma mensagem bacana, né? Ela fala aqui, ela aprecia muito o nosso trabalho juntos aqui, essa percepção sobre os aspectos de vida que a gente está sempre debatendo. Dá parabéns, cita vocês explicitamente e diz o seguinte, olha... Como vocês sempre enfatizam aqui a teoria integral e essa questão de sentimentos, ela deu a dica da gente falar sobre o filme Divertidamente da Pixar. Muito legal. Muito legal, né? E o Divertidamente da Pixar... Eu não assisti o filme, então eu vou ser refém de vocês mais uma vez. Mas eu vi os trailers que estão na internet, né? Eu peguei aqui, eu não vou tocar alguns aqui, porque o YouTube é muito cruel. Se eu tocar, eles vão... penalizar a gente aqui por causa de direitos autorais. Mas o Divertidamente estava nos cinemas até agora há pouco e saiu e deve logo estar em DVD, Netflix, essas coisas todas, né? E fala, assim, basicamente o que eu vi do trailer é a história da consciência não da consciência, de uma família, das pessoas, e tem todos os sentimentos brigando entre si ali, conversando entre si dentro de cada um, e os trailers são incríveis e o filme deve ser bárbaro. Sensacional. Né? E eu me identifiquei demais, porque, lógico, a gente tá com todas essas coisas dentro da gente, sentindo um monte de coisa, e, enfim, às vezes brigando com elas, às vezes se confraternizando com elas, mas... E o filme é incrível, estilo Pixar mesmo. Uhum. Como é que é essa história? Podia passar um pouco do contexto, né? O contexto é uma menina, uma pré-adolescente, que os pais mudam de casa e ela muda de escola. Então, esse é um pouco do contexto. E aí aparecem os sentimentos, né, como figuras dentro da cabeça dela, e a maior parte do tempo do filme se passa nessa dimensão, na dimensão dos... E aí, com certeza, assim, neurocientistas participaram, psicólogos participaram, porque você tem as 5 emoções básicas dentro da cabeça dela, que são a raiva, a alegria, a tristeza, o medo e o nojo. Tem um nojinho, né? Então lá, os caritas, aparecem. Aí, olha lá, exatamente. Olha lá, olha a raiva. A raiva vermelha. Olha lá. O medo. Genial. Genial, cara. Não, genial. As expressões. Tristeza. A tristeza. E muitas reflexões, né? Muitas, assim... E tem uma história, pelo menos aqui nesse pedaço que eu vi dessa história na mesa que eles estão, o homem e a mulher também, a mulher, a consciência dela, os sentimentos dela cutucando para... A cutucar do homem meio distraído, também essa história do feminino masculino. Aí. E também a professora e os sonhos, na hora que ela está sonhando, essa cena para mim também é maravilhosa, onde quando existe é um teatro no departamento dos sonhos, e aí tem um filtro, então são bonecos, né, são emoções, mas quando passa o filtro, aí aparece a professora, aparece a sala de aula. Então, olha, é brilhante. Realmente precisa assistir E depois, sim, no final, aí mostra o que se passa dentro da cabeça da professora e dos demais personagens. O que eu acho que é muito legal do filme, que a gente sempre tem falado aqui, primeiro é reconhecer o poder transformador, né, do cinema e de trazer um tema que é tão relevante que, para mim, talvez seja um dos principais temas do que efetivamente ações que podem transformar a sociedade. A gente hoje tem trabalhado muito do que a gente tem feito. Hoje mesmo voltamos de 2 dias de workshop. É devolver para as pessoas, porque a gente começa a falar das coisas que estão acontecendo fora o tempo todo, né? O problema, a crise, então a gente fica muito externalizado o tempo todo.
E aí fazer esse convite, porque o tempo todo que está acontecendo alguma coisa fora, como a gente está acontecendo aqui agora, tem um monte de coisa acontecendo dentro, né? No momento que eu estou falando com você, eu estou pensando e estou sentindo. Então essas 5... E o que é legal é essa ideia de diferenciar o que é sentimento de emoção. Né? Essas 5 emoções básicas qualquer mamífero tem. Né? Porque elas estão ligadas ao mecanismo de sobrevivência, né? Que os animais com sistemas mais simples, que tem só o cérebro sensorial reptiliano, não tem emoção. Né? Mas todos os mamíferos têm. E como a gente tem o neocórtex, como a gente tem a razão, tem um cara que chama Alan Watts, ele inclusive lançou um aplicativo que ajuda a fazer isso que eu vou falar agora, que é sensacional. Eu baixei o aplicativo hoje. Você lembra qual é o nome do aplicativo? Depois eu posso falar, posso pelo meu celular ali, como é que chama. Tá. Mas é lidando com as emoções, consciência das emoções. O Alan Watts diz que essas 5 emoções básicas derivam em 60 mil sentimentos. E esses sentimentos tem metade deles que são positivos, metade deles que são negativos. E que, portanto, não tem nenhum tipo de decisão que a gente toma que não seja filtrado pelos sentimentos. Que é até o oposto, né? Acho que a gente já deve ter falado isso aqui, porque é uma coisa que me impacta muito, que toda vez que alguém tem uma lesão cerebral por acidente ou por qualquer coisa, nessa área do neocórtex que processa os sentimentos, a pessoa deixa de ser funcional. Ela fica tão analítica que ela paralisa. E aí, nos últimos 10 anos, acho que teve 2 psicólogos que receberam o Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, que é um tal do Pense Devagar, Pense Rápido, que vai falando do quantos vieses de decisão a gente tem, quantos são filtrados por sentimento e tudo mais. E de alguma forma esse filme toca nisso. Porque a grande sacada aí é... então eles descobriram isso. As emoções básicas que não estão nos répteis, estão nos mamíferos e nós humanos. Trazemos o reptiliano e os mamíferos, e tem aí o neocórtex. Agora, a grande sacada é o quê? Uma vez que você já tem essa descoberta e tem a inteligência emocional, o livro do Goleman, inteligência emocional, e tem todas essas pesquisas da neurociência, a grande sacada é o quê? É termos consciência das emoções. Porque aí voltamos no velho ponto, que é o quê? Nós somos analfabetos emocionais. Totalmente. Quer dizer, ninguém teve aula de emoções na escola, aula de sentimentos na escola, como reconhecer, como lidar, como transformar, como administrar. Quer dizer, existe, se nós aprendemos português, matemática, se formos à escola e aprendemos, né, o aprendizado das emoções ainda está aquém, né? E esse filme é belíssimo muito nesse legal. sentido. E no momento, né, para mim tem uma imagem muito forte desse momento que ainda a gente vive na sociedade, de enfatizar só a inteligência racional e analítica e desprezar essa outra inteligência que é tão fundamental para a nossa experiência, né? A Inglaterra vai começar a ensinar crianças, acho que de 7, 8, 9 anos, não sei que idade que é, a programar, né? Porque com o impacto do digital na nossa vida e tal, não adianta eu ter um iPhone ou ter um device qualquer se eu não entender os princípios básicos do que está por trás de um aplicativo. Então você fala, pô, legal, mas a gente já está ensinando programação e a gente não está ensinando os básicos da questão emocional para uma criança. E o legal do filme é que mostra exatamente isso. É uma menina completamente feliz, de bem com a vida. Com a amiga. Que foi, né, com afeto, com a amiga, com pais carinhosos, não sei o quê. E de repente o pai recebe uma coisa que nem é tão disruptiva, mas o pai recebe uma proposta de emprego para mudar para outra costa dos Estados Unidos, para ir para São Francisco. E, portanto, ela tem que lidar com uma bruta transição na vida dela. Com 12 anos, pré-adolescente, casa nova, o pai mais ausente... amigos novos que ela não sabe como, que ela vem de um lugar meio caipira, vai para São Francisco, ou seja, tem uma série de coisas que estão acontecendo. A mudança não chega no primeiro dia, no segundo dia. Tem uma série de rupturas na vida dela e naquele conforto emocional que ela vivia. E o filme trata de uma forma super bonita o papel da tristeza nas emoções, em regular a nossa relação com a realidade a partir da tristeza. Né? Eu queria fazer um parênteses, porque, de uma certa maneira, a cultura ela acaba valorizando essa questão da felicidade, claro, que aí toda a alegria, que isso é legal. E a anestesia a tristeza. Então, o extrovertido, a pessoa que é extrovertida, que é otimista, essa pessoa é bacana, feliz, e
o introvertido, aquele... Ah, não, isso é algo como positivo e negativo, uma coisa de julgamento e de valor e de qualificar e de desqualificar. E é muito legal, né? E a tristeza e a alegria que assume. A maior parte do tempo, a alegria acha que não é ela que... Né? E fica um desespero para manter... É porque a menina, como ela teve uma experiência... E eu acho que, eu estou pensando aqui, valia a pena talvez cruzar isso com o workshop que a gente foi fazer nos Estados Unidos da teoria da conexão, né? Como a menina teve uma experiência muito positiva na infância, e esse era o imprinting dela, começa a ficar muito difícil lidar com as frustrações da vida, porque ela não tinha tido experiências de frustração, né? E para quem não sabe o que é imprinting, podia abrir, né, um parênteses. Faz o rodapé aí. O rodapé é assim. Eu vou até dar um exemplo que com a metáfora fica... A metáfora foi uma história real, dá para entender o que é o imprinting, né? Todo mundo sabe, e aí é uma cliente, ela morava no sítio, e aí ela resolveu, aí tinha uma pata chocando os ovos e uma galinha chocando os ovos próximas. E o que ela fez? Pegou, sem ninguém saber, 8 anos na época, ela pegou o ovo da pata, o ovo da galinha e... Trocou. E aí, quando nascem, né, tem a pata, quando nasceu a ninhada dos patinhos, nasceu um pintinho, e o pintinho olhou para a pata e ele seguiu a pata até o resto da vida. Isso é a primeira impressão, isso é fisiológico. E a galinha que estava chocando os pintinhos, quando saíram os pintinhos, saiu um patinho. Imagina nos sítios soltos, onde estão as ninhadas e as respectivas mães, o que é natural da pata? Quando a pata e os patinhos e um pintinho chegava perto do lago, o que fazia a pata e os patinhos? Pulava. Só que o pintinho ficava feito um desesperado, pulando, esperando a família voltar. E aí ela começou a se encher de culpa. E o contrário, estava a galinha ciscando com os pintinhos, aí tinha um patinho. Chegava perto do lago, o que fazia um patinho? Pulava. É do instinto do pato e vai. E só que ficava a galinha desesperada, pulando até esse pato voltar. Então, isso que acontece, né, que se chama imprinting, em nós, qual que é o imprinting? São as primeiras impressões, quem que passa? Pai, mãe, cuidadores, pode ser vovó, babá, né? E aí essas primeiras impressões são muito importantes, legal? E esse patinho, eles vão seguir até o final da vida. Então essas são as pesquisas, né? O pato acreditando que é galinha, a galinha acreditando que é pato. Que incrível. E a gente, em julho, foi fazer um workshop nos Estados Unidos com uma pessoa chamada Diane Poole Heller. Que ela juntou duas teorias de um jeito bem legal. Ela juntou uma teoria que chama teoria do apego, teoria da ligação, de um cara chamado Bowlby, que estudou isso que a Delmar está falando no pós-guerra. Ele era um psiquiatra, psicanalista, que foi convidado pela ONU, porque como tinham muitos órfãos, a ideia era trabalhar com esses órfãos. E aí, observando o padrão de muitas crianças que tinham perdido os pais durante a guerra, ele desenvolve essa teoria da ligação, a teoria da conexão, de que a gente, do mesmo jeito que a gente é conectado biologicamente para sobreviver, a gente é conectado biologicamente para se ligar. É parte da sobrevivência, a gente está em conexão e está em ligação. Né? Vocês desligaram de vocês ou não o meu, né? Desculpa. E aí ele observa esses padrões e ele desenvolve essa teoria, que tem muito a ver com a história do Divertidamente, da experiência da menina, porque a gente, em função das experiências, a gente desenvolve 4 tipos de ligação, ou de tipos de ligação, né? Uma que ela chama o que ele chama... E a Diane Poole Heller, o que ela fez que é inovadora? A Diane Poole Heller é uma terapeuta corporal treinada num método chamado experiência somática, que é de um cara chamado Peter Levine, que estudou como a gente registra na fisiologia os traumas. Trauma pode ser a tua mãe te deixar chorando e não te pegar no berço, aquela história, não, deixa ele chorar que ele precisa aprender a ficar no quarto. Isso é um trauma para uma criança, né, recém-nascido, qualquer coisa. E a gente grava na fisiologia como todo animal. Toda vez que você tem uma ameaça, você tem uma resposta de luta, fuga ou paralisia.
E acho que a imagem mais fácil de explicar isso é, todo mundo já deve ter visto o passarinho bater no vidro, né? Se ele não quebrar o pescoço, ele cai. Ele cai e aí ele entra em freezing, que ele chama, né? Ele congela, e os animais que são predados, eles congelam ou para enganar o predador, porque o predador não come animal morto, ou para morrer sem dor. E é só que daqui a pouco não acontece nada, o sistema neurofisiológico dele vai voltando, ele voa. A gente, quando é traumatizado, porque a gente tem memória, a gente relembra disso e a gente fica nesse freezing permanente. Toda vez que tem uma ameaça, mesmo que ela não tenha nada a ver com uma outra ameaça, a gente entra em congelamento. E é aí que a gente traumatiza. Então tem todo esse trabalho do Peter Levine, da experiência somática, de buscar os recursos na gente e... Só um parêntese também do tremor, quando quem já fez cesariana ou uma cirurgia de anestesia geral, muitas pessoas quando voltam é uma tremedeira e aí você quer parar e você não consegue, e isso é salutar diante é o seu sistema religando. E aí se você treme muito, você libera e aí você não fica com o trauma daquela experiência. Então isso é muito importante. É impressionante. Porque o Peter Levine foi estudar todos os animais e aí desenvolveu. Mas o que a Diane fez, que ela juntou a teoria da ligação do apego com a experiência somática, que é ajudar a liberar no corpo essas experiências. Porque quais são os quatro tipos de ligação, né? O primeiro é a ligação segura, que é você teve... E essa ligação ela se dá nessa dança. O quanto eu tenho consciência e tenho bem-estar de ficar comigo, e o quanto eu tenho capacidade de me conectar e de estar com o outro, né? Que é essa dança. Então, se você imaginar quatro quadrantes em dois eixos, né? Um eixo de autoestima, né? De quanto eu estou bem comigo, quanto eu não fico bem comigo, e o quanto eu estou bem com o outro, quanto eu não fico bem com o outro. Porque essa conexão é eu e o outro. E ela vem do que a Delmar falou, desse imprint da experiência com o cuidador, geralmente da mãe, mas se não tiver mãe, pai, avó, babá. Nos Estados Unidos, a Daiane falou uma coisa super interessante, os caras que medem isso, a quantidade de pessoas que tinham ligações seguras, que é o aspecto mais positivo, que tem uma boa referência de si, uma boa conexão com o outro, era 51% da população. De 50 para cá isso vem reduzindo. A hipótese deles é a mulher indo para o mercado de trabalho e cuidadores e babás cuidando mais das crianças e tendo impacto. Né? Uau. E isso tem uma bruta repercussão porque tem a ver com o filme, que é a forma como eu experimento a realidade internamente tem a ver com a resposta que eu dou. Então, quais são os 4 tipos? O primeiro é de ligação segura. E a gente tem todos esses 4 tipos, mas tem predominância em algum. Então, o primeiro é eu tive afeto suficiente, fui tocado o suficiente, acolhido, olhado, amamentado e todas as coisas. Então, eu tenho esse recurso seguro de estar bem comigo e estar bem com o outro. Aí o primeiro tipo de disrupção, porque são 3 tipos de disrupção, a primeira é o de evitar. Então é a criança que teve uma experiência do cuidador ou do pai, ou de indiferença ou de hostilidade. Então a criança tem o impulso de se conectar e o que ela recebe do ponto de vista de experiência e do olhar é uma coisa branca. Então, sei lá, uma mãe que teve depressão pós-parto. Por mais que ela quisesse, ela não tinha energia e disponibilidade. Então a criança percebe isso. Ou precisou voltar rápido para o trabalho, quer dizer, ausência mesmo. Ou hostilidade. Uma coisa de agressividade, hostilidade. E aí a criança fala, o outro não é seguro. E aí a criança se volta para ela mesma. O mundo passa a ser o universo dela. São as pessoas mais tímidas, introjetadas, que têm muita dificuldade de conexão, estão sempre falando em primeira pessoa, se referenciam a si próprios, nunca se colocam, têm dificuldade de se colocar no lugar do outro, são muito mais introspectivas. Então esse é o primeiro. O segundo é o contrário, que é o... Esse é o terceiro já, né? O primeiro é a segura. Não, o primeiro esse é o segundo. Esse é o segundo, das 3 disrupções, né? A primeira é essa do evitar, o segundo é o de ambivalência ou ansiedade, que é, sim, eu tenho conexão com os meus pais, mas porque eles precisam voltar rápido para o trabalho, porque toca o celular, eu tô com ele, mas de repente eu tô com ele, eu tô com ela, com a minha mãe, mas ela de repente sai.
vai para uma coisa, vai para outra. Então é a experiência de ter, mas não sabe quanto tempo vai durar. Né? E aí o que você acaba experimentando é, você está o tempo todo voltado para o outro, você não tem nenhuma conexão com você, você está o tempo todo voltado para o outro, procurando a conexão, e toda vez que você encontra a conexão, você entra em ansiedade e fala, puxa, quanto tempo vai durar? Né? Tem um bruto impacto no relacionamento, que é, tá, eu estou aqui, mas eu não vou me entregar porque eu não sei quanto tempo vai durar, porque pode acabar, então entra nesse looping de ansiedade, sempre buscando o outro, muita necessidade de ter reconhecimento, de ter aceitação, de que o outro valide, tem pouca... Toda vez que acontece alguma coisa, basicamente pula fora, né? E o terceiro é o desorganizado, né? Que é esse é o mais sério, porque cada um tem uma dominância de cérebro, né? Do hemisfério predominante, né? Um é o hemisfério esquerdo e outro é o hemisfério direito. E esse há uma ambivalência nos hemisférios, né? Porque aí já são casos mesmo da criança ver agressividade. Então, não tem o ataque e fuga dos hemisférios. Eles acontecem praticamente ao mesmo tempo. Há uma dissociação, a criança, às vezes, na escola, ela bate e sai correndo. Então, e também uma questão bem complicada, quer dizer, em quem eu confio, de repente, pai e mãe, vê eles se agredindo, brigando, como é que eu vou confiar? Então, essas questões que são mais severas, mas que, infelizmente, tem muito também, que é o desorganizado. Né? Que cruza a coisa da sobrevivência e do afeto. Com a da conexão. Então é uma criança que, sei lá, um pai alcoólatra, por exemplo, a criança está o afeto, mas aí de repente o pai chega alcoólatra e bate na criança. Ou a mãe que tem muito desequilíbrio. A mãe está com carinho, daqui a pouco ela vem com um comportamento agressivo. Então, e esse é o cara que está num quadrante que não tem conexão com ele nem com o outro. Que é o que eles chamam de desorganizado. Que é o desorganizado, né? E aí tem... quais são as práticas para cada um, né? Porque o do evitar, que não tem conexão com o outro, todo o desafio é como você ajuda a pessoa a ficar bem com o outro. Então, tem uma coisa super forte que é começar a pessoa ficar confortável de trocar um olhar, de olhar olho no olho e sustentar esse olhar e de se sentir olhado e sentir o olhar do outro. Você percebe que tem muitas pessoas que evitam o olhar, elas não conseguem ficar um tempo e se sentir confortável. Então, esse é o evitar, né? A pessoa que evita inclusive, essa questão. E de fazer todo o esforço da pessoa se sentir nos ambientes aceita e querida e que ela tenha um lugar. Então, a pessoa vai ficando cada vez mais confortável com o outro. Né? E o segundo, todo o trabalho é da pessoa começar a ganhar consciência de tem o outro, mas tem o eu. E o que está acontecendo comigo, que tem muito a ver com o que a gente está falando. Saber receber, né? No segundo. E saber receber. Que é genuinamente. Isso, né? Receber o que estiver recebendo sem expectativa de ter mais. Né? Ou de não ter, ou de daqui a pouco não ter. E o terceiro é como você desembaraça a rota biológica da rota do afeto, né? Essas duas, a pessoa liga as duas coisas e aí entra sempre em curto-circuito, não precisa ajudar a pessoa a falar, não, uma coisa é sobrevivência, outra coisa é a conexão. E aí a importância é ter uma figura estável, que aí pode ser um professor, um protetor, né? Um protetor, porque mesmo que você não tenha tido isso na infância, o que é legal é que ela vê como uma solução. Você pode ter, por exemplo... A qualquer momento. A qualquer momento você recupera isso, porque todos nós temos recursos internos, né? E às vezes você se sente confortável, a gente, né, quando chegou aqui, você tem o teu cachorro. Então, às vezes, estar com ele é uma conexão, ali existe uma conexão. Às vezes com a natureza, então tem... Num relacionamento afetivo, de alguma forma você vai encontrar esse tipo de... Um amigo, um terapeuta, então é legal, um professor, achei muito interessante, né? E pelo que eu entendi, resgatando o que vocês falaram, no passado não muito distante, mais de 50% eram... Seguros, né? Estavam bem. Nos Estados Unidos. Aqui eu acho que é mais, viu? Eu acho que é mais. Eu acho que se a gente pegar, infelizmente, né, se você pegar as populações mais carentes, onde tem famílias mais desestruturadas, submetidas a condições de... E né, quando você vai para o Nordeste, a média de filhos 5, 6, 7, ou seja, é difícil, né? Essas conexões mais seguras, né? E eu acho que tem muito a ver com... quando a gente fala
não sei se eu falo desse assunto porque é um assunto polêmico, a gente não quis falar da outra vez, que é a história da maioridade penal, né? A história da maioridade ou não, tem muito a ver com a saúde e os aspectos saudáveis de como a criança foi construindo isso ao longo da vida, né? Então, e é por que estou falando isso, porque a Daiane fala aqui, né, que todas essas disrupções, elas geram violência, né? Porque se você não tem essa capacidade de construir os recursos seguros, a experiência que você tem com a vida é uma experiência de hostilidade, né? Então, e é bonito porque, assim, pelo menos lá e depois nas aplicações, assim, quando você conecta primeiro o recurso, antes de procurar resolver questões mais difíceis, faz toda a diferença no processo terapêutico. Tem sido muito, muito interessante. E recurso é uma coisa, por exemplo, agora mesmo, né? Se eu pedir para você trazer para a memória uma experiência, uma memória de uma situação onde você se sentiu completamente conectado com tudo, ou com uma pessoa, com a natureza, pedir para você lembrar disso, e ao mesmo tempo, a hora que você lembrar, você expandir isso, levar essa memória para todo o seu corpo, como é que é a experiência? Né? Agora... Nossa, sensacional. Lembra? Bem-estar pleno, né? Uma maneira é falar. O que você lembrou? Bem-estar pleno. Eu lembrei de um evento recente, meu casamento foi maravilhoso. E aí você respira mais fundo, você abre mais espaço, você abre o peito. E quando você faz isso, não é que as coisas não vão acontecer de forma adversa, mas quando você tem recurso, a sua resposta para o que acontece é de um outro lugar. Porque quando as coisas estão acontecendo e você está nesse lugar, você contrai e colapsa, né? Aí você desmonta e a tua resposta fica muito mais limitada, né? Claro. Ela não é tão integral quanto você está... Agora, me vem várias coisas aqui. Não sei para onde a gente vai com essa conversa, mas... Puxa, a primeira que vem é essa do filme, né? Um filme que traz para a consciência algo que a gente está se afastando cada vez mais, porque também a educação também não ajuda, né? Hoje saiu o ranking do Enem, aí, um show de horror, assim, discussões incríveis, um show de horror bárbaro, assim. E o quanto um filme desse... E eu só vi o trailer, hein? Não vi o filme. O quanto ele começa a te dar consciência sobre essas coisas e o quanto a gente é afastado dessa consciência de verdade. E assim, a hora que vocês estavam desenhando esse quadrante, eu até fiz um desenho aqui, o quanto isso, de uma forma muito simples e clara, traz a gente para uma situação onde você pode, de verdade, dar um passo para frente. Isso, isso. De uma forma talvez você prática. for na internet, você acha uma figura dos quadrantes. Teoria do apego, imagens, aí talvez você ache. Isso eu acho. E é interessante também, já voltando para o filme, a questão do espaço da tristeza, né? Que também é outra dificuldade. E aí ela consegue... E outro ponto também, que ela acaba se afastando dos amigos, né? Como ela tinha uma amiga que ficou na cidade que ela morava, quando essa questão do se fechar, dessa não conexão, também acaba desmontando as ilhas de segurança interna. Né? E o papel da tristeza em criar empatia, né? Para dar uma desmontada. Exatamente. A gente, né, tem vivenciado várias workshops. A gente estava num workshop hoje super intenso, né, de discussões racionais e cognitivas. Em um certo momento, uma pessoa muito relevante entra num espaço de emoção, se emociona e leva todo mundo. Aí você percebe que você vai para um outro lugar, né? Você vai para um outro lugar completamente diferente, que é dali que as conexões e a construção começam a acontecer. Enquanto você está aqui, né, está na ideia, não sei o quê, tem muita energia aqui, aí alguém traz para cá, né? E esse movimento traz para onde quando o Marcelo faz assim? Traz para cá. Coração. Então, e aí tem um vídeo, sabe que a gente já viu N vezes, do começo, uma célula que se transforma em 2, 4, 8 e 16, e aí vai. E nós já falamos aqui, há anos atrás, já lemos também a questão da inteligência do coração, que tem mais de 40 mil neurônios, é uma pequena rede neuronal, mas ela colocou ali, mas é de chorar. Por quê? Quando você tem quando você tem a consciência e não. E ela diz o seguinte, que imagina o feto, então tem todo esse início, o feto, né, se desenvolve, as células se reproduzem, e aí ela diz que é a irrigação, quer dizer, o sistema circulatório da mãe que forma o coração do feto. Que é o primeiro órgão que se forma com 3 semanas. Né?
Com 21 dias, 3 semanas, o coração começa a pulsar e ainda não tem cérebro. Então, que estímulo... Não tem nada, primeiro órgão, né? Que estímulo... Mas de onde veio o estímulo para o primeiro batimento cardíaco? Que louco, né? Não é? E aí continua aquele processo de desenvolvimento e é tão bonito porque as mãos e os braços, eles saem do coração. Primeiro a cabeça, né? A cabeça forma e descansa no coração. Descansa. E os braços, eles saem do coração e... Da ponta dos dedos. Ponta dos dedos nascem primeiro e do coração e eles abraçam assim. Nossa, a cabeça e os braços, né? A sua ação, a sua capacidade de ação e de pensamento descansa no coração. Uau! Tem um videozinho de 3... Não, é um videozinho de 3 minutos. Tá aí. Colocar no YouTube vale a pena. Como eu acho? Como você acha? Pode colocar embryo... First 3 weeks of embryo, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Tem vários. Tem muitos, quando você muitos, entra. Muitos. Esse é um videozinho de 3 minutos. Ele é muito lindo, vale a pena a gente mostrar. E o que essa moça falou que é muito legal, ela falou que a gente tem os imprints, mas quando ela falou nesse contexto, que antes dos imprints a gente tem o blueprint, que é como se fosse o projeto básico, arquitetônico, que todos nós temos um projeto. Né? Que antes dessas disrupções que a gente tem, a gente pode se conectar com o projeto original. E esse projeto original é isso. Então ela começa a contar isso, né? Que toda essa beleza, né, dos espermatozoides nadando na mucosa vaginal, e aí forma e duas células vão se multiplicando em progressão geométrica, aí a circulação, que tem uma coisa bonita da circulação, que é o círculo da circulação, né, que tem esse movimento de contração e de expansão, que é o movimento da vida, que por repetição em 3 semanas forma o coração, e aí ele vai formando. Cara, é muito legal. Vê se tá aí, põe. Vale a pena. Então, tô tentando achar aqui qual que é. Mas é um... Deixa eu... Não, peraí, eu vou pôr aí. Põe ali, põe na tela grande ali, Marcelo. Peraí que a gente vai se arrumar aqui. Põe aqui, ó. A gente te diz qual é. Ali, ó. Deixa eu me ver. Quanto é? Esse aqui, esse aqui é 308, Pregnancy with... Vai, desce mais um. Esse aí, ó. Esse aqui, deixa eu botar pra turma ver aqui. Esse tem que botar pra turma ver. Vamos ver se eu ponho o som aqui, vamos ver se o YouTube não mata. Diet plays a key role in managing all types of diabetes. É aquele que... Peraí, deixa aí, vai pra frente, vê se é esse, peraí. Não é. Tem que ter aquela imagem lá. Talvez essa? É essa. Não, mas essa foi que ele acabou de colocar. Não foi. Essa aqui? Tem certeza? Foi ele que ele acabou de colocar. Indo mais pra frente, vai mais? Não é essa, não é essa. Então vai. Eu vou botar aqui pra turma ver. Coloca... E mais para baixo? Evolução do embrião, evolution of... Não é aquele lá, Marcelo? Não. Vamos ver se a gente acha. Qual que é? É um... Real footage de 3 minutos. Pode um pouquinho... Eu vou colocar coração aqui. Desenvolvimento. Isso. Aí sim. Evolução do coração. Que coisa, não? Que tão fácil acontecer. Mas a gente acha ele depois. E eu referencio. Eu referencio para quem estiver assistindo o vídeo aqui. Coloca em português, talvez eu tenha colocado. Evolução do... eu acho que você colocou em evolução do feto com o coração. Evolução do feto. Coração. É esse aí, gravidez passo a passo, desenvolvimento. Esse aqui? Acho que é esse. 3 minutos. Vamos ver. Esse não é mesmo. Não, né? Não tem problema, porque aí eu faço o seguinte, a gente acha ele depois e eu coloco aqui na descrição desse vídeo que a gente está assistindo, porque aí a gente acha. Porque eu acho que é uma bela... uma imagem sensacional. Porque para falar de recurso, né, se a gente se conectar com isso mesmo, né, por pior que tenham sido as condições, teve um momento mágico em que os nossos pais estiveram juntos e a gente foi concebido, que
E esse é o divino, né? projeto arquitetônico divino original, né? E se conectar com isso que gera recurso. Né? Exatamente. E aí o exercício é muito legal, né? Porque um dos exercícios é você se imaginar, você fecha os olhos imaginando esse momento seu e imagina os seus braços, as suas mãos e os seus braços saindo do seu coração. Né? Faz esse exercício, né? Imaginar o seu coração aqui, sua cabeça descansando e suas mãos, né? E os braços. Nossa, poderosíssimo. Só a ideia já, você viu como muda, só de falar disso, né? De trazer... Traz uma outra possibilidade de conexão que a gente não está exercitando, eu acho que no dia a dia. E como isso é fisiológico, por isso, voltando ao que o Marcelo falou, por isso que dá para entender por que uma pessoa realmente conectada com o coração, quando ela fala desse lugar, ou quando ela investe nisso, você vê 40 pessoas tocadas e a emoção de todas fazendo mesmo ali uma conexão, né? Não tem outro nome. E isso tem uma força. Isso tem uma força muito... E o que foi muito legal no filme, né? Que eu tô lembrando da história da ligação segura que a menina tinha. Foi a tristeza que reconectou a menina com as memórias que ela tinha positivas de ligação com os pais, né? Exato. Essa aí é a menina. E é interessante... E é interessante que, nesse momento onde tudo desmorona, família, amigos, barará, barará, dá uma impressão. Você vai vendo o filme e fala, nossa, desestruturou. Mas com essa religação e com o espaço para todas as emoções, não só escolher umas são boas, as outras são ruins, há uma transformação e uma... reconstrução, né? Mais complexa, que é a adolescência mesmo. Genial, eles foram realmente brilhantes, vale a pena. A tristeza acaba criando espaço para a maturidade. Exato. Você desce mais, aprofunda e cria espaço para aí novas ilhas, né? Tem gente que tem dificuldade de lidar com a tristeza, alguns tipos de pessoas, porque a tristeza é apresentadora e tal. Então... e a sociedade também anestesia a tristeza. Sim, né? total. Tem remédio para tudo. Antidepressivo e... Para todo tipo de tristeza tem um remedinho, né? Todo tipo, né? E todo mundo hoje em dia é diagnosticado com depressão e às vezes é até uma tristeza saudável, né? E lidar com a tristeza é enriquecedor, né? Difícil às vezes, muito difícil. E em alguns casos, quando você tem perdas mais efetivas, aí até além e viver os lutos, né? Hoje a gente ouviu um negócio super legal, que faz muito sentido, né? Nessa história da pessoa que se emocionou, que é a pessoa entrando em contato, a pessoa que tem um filho pequeno, falando, putz, eu não posso morrer, com medo de morrer. Né? E de repente, em função da experiência que ele passou, ele falou, não, mas se eu morrer tá tudo certo, vai ficar tudo bem. Né? E é muito poderoso isso, porque é você entrar em contato com a finitude, com a morte, e o Nietzsche falava isso. Né? Você só está pronto para viver plenamente a hora que você fizer as pazes com a morte, porque quando você ficar ok com a morte, você consegue viver o que você tem para viver plenamente. Né? Fala. Que eu lembrei que também, né, algumas falas de que quem diz que tem medo da morte, na verdade tem medo da vida. Né? E ele vai um pouco nesse caminho. E das emoções passa um pouco por isso também, porque acessar essa finitude para algumas pessoas é apavorante. Aí, de novo, é o medo, a dificuldade de lidar com o medo. Mas, de novo, eu volto a dizer, do mesmo jeito que nós não julgamos uma pessoa analfabeta, como é que nós nos julgamos por sermos analfabetos emocionais? Então, acho que a grande proposta é essa. Como é que nós podemos nos tornar mais conscientes? E aí tem um exercício legal, né? Que é você, primeiro, começar a se perguntar durante o dia, o que eu estou sentindo agora? Que às vezes você abre o olho pela manhã e começa... E você deita à noite, vai dormir e você não parou para se perguntar o que eu senti, o que eu estou sentindo agora, né? O que eu senti pela manhã e à tarde. Essa questão de conectar, essa é uma forma. E outra é escrever, né? Quando eu aprendi essa história com esse Alan Watts, que esse Alan Watts ele faz um trabalho super bacana, que é o trabalho de como você, por meio do que está acontecendo na sua fisiologia, colocar atenção no sentimento, mudar o seu sentimento e revisitar a sua crença. Então ele faz o trabalho de coaching, ele coloca um holter em você, como aqueles que a gente faz no check-up, em 24 horas. Só que em vez de ver alguma anomalia do coração, ele vai vendo as incoerências cardíacas que você tem em 24 horas. E aí ele senta com você e fala, Maurício, 2 da tarde aqui eu vi que você teve
um pico de incoerência. O que aconteceu? Você fala, putz, sai dessa hora, eu estava no meio de um projeto, o cara foi grosso comigo, não sei o quê. Fala, e o que você sentiu? Sensacional. E aí dá para você fazer isso. Eu exercitei muito isso na Natura, principalmente nos últimos momentos mais chatos e difíceis, nos últimos 2 anos. Eu tinha uma coluna no meu caderno, estava no meio daquelas reuniões infernais de comitê executivo, de conselho, que era um pé no saco. E aí eu falei, bom, qual é o meu sentimento agora? Puta, frustração. Dá para mudar de frustração para alegria? Não dá. Mas dá para mudar de frustração para neutralidade? Dá. Então respira fundo e fala, vou ficar neutro. Por que eu estou frustrado? Aí daqui a pouco alguém fala uma coisa, o que eu estou sentindo? Ansiedade. Pô, dá para mudar de ansiedade para calma? Dá. Aí você vai anotando os sentimentos. Aí quando você olha, você fala, uau, quantos sentimentos e quantas possibilidades. Momento a momento você está oscilando de sentimento. E a questão é, a oscilação é saudável. Ninguém é linear. Claro. A questão são os picos, isso estressa. A importância é a coerência, né? É isso. E daí parece que o filme mostra muito bem isso, né? Esse diálogo todo, ele rola, né? Ele está rolando o tempo inteiro. 24/7. Inclusive, quando o Delmar falou, quando você dorme, né, você vai acessar o subconsciente, o inconsciente, você vai metabolizar o que você viveu no dia e vai... E a hora que ela vai pro subconsciente, que é o inconsciente, que é olha, aquela hora genial, que as emoções elas vão lá pro fundo. Não, mas aí a gente não pode entrar aí, porque se entrar aí... Aí desaparece. Aí... E é uma graça, e eles entram, e aí lá tem não é um monstro, mas sabe, um brinquedo de festa. Tem todas as imagens infantis, tipo, sabe quando você é criança de 2 anos que assustou com um palhaço? Então tem um super palhaço assustador no seu inconsciente. É muito legal. Olha, e vai ficando escuro, e as memórias vão se perdendo, o que cai ali desaparece. É sensacional. Sensacional. Que legal. Vale a pena. Eu estava pesquisando aqui, o filme ainda não está... Bom, o filme saiu do cinema, ele teve em cartaz até pouco tempo, saiu do cinema, já está em pré-venda no iTunes, que eu está em pré-venda, ainda não está disponível, mas deve estar disponível logo para a gente assistir. Esse filme precisa ter, editar, para usar em workshop. Alguns são de assistir, esse é de ter. Esse é de ter, né? De guardar e rever, né? A gente viu um filme pela terceira vez que de alguma forma se conecta com isso, que é um filme chamado Questão de Tempo. Esse é um filme maravilhoso. Brilhante. Filme em inglês maravilhoso. Que os homens da família eles têm a capacidade de viajar no tempo. Então ele é um efeito borboleta, mas mais inteligente. Uhum. E o que ele tem de questão de tempo. Eu vou botar o filme. É esse mesmo. É esse mesmo. É esse, questão de tempo. Esse aí, ó. Esse filme primeiro? completo, não, dublado. Mas esse é o completo. Pega trailer só oficial, esse de baixo. É esse aí. E o filme é maravilhoso porque de alguma forma ele trata disso. Esse é o pai. O impacto de você voltar no filho. tempo e as escolhas emocionais e putz, para relação pai e filho e construção de família e toda essa história do significado e da emoção e da experiência de viver o presente. Puta, o filme é lindo. Do começo ao fim. As 3 vezes que eu vi eu chorei, então é sensacional. Que legal. E é um filme que está no Telecine já há um tempo. Então. Questão de tempo. E esse aí vale a pena. Tá anotado. Muito vale a pena. Que também fala das emoções e como é que você pode, quando você se dá conta, me dei conta, então eu posso refazer. De repente eu pisei na bola, eu passei que nem ele foi. Ele pediu uma comida, ele nem olhou para a cara da pessoa que o serviu ali naquele momento. Então ele vai e refaz, e aí ele olha, ele agradece. Então, isso o dia todo. Aí depois ele dá, né? Eu não vou falar o final do filme. Não, por favor, né? Não faça isso. Tem uma coisa muito legal que eu estou pensando, tem vários filmes que tem essa coisa do divertidamente, né? Tem alguns de animação que são muito legais, o Rei Leão, que foi construído a partir da jornada do herói, do mito do herói do Campbell, né? Então tem todas as fases e esse é super legal. Duas Vidas. O Duas Vidas, que é da Disney, que também teve psicólogos, o Bruce Willis acorda com o menino de 8 anos dele na manhã, esse filme é sensacional. A Partida, que é o filme japonês, para falar de propósito e significado. A Partida precisa assistir. O Pat Adams, ou seja, tem alguns filmes que são filmes Irene. São psicológicos, né? O Billy Elliot. Talvez a gente podia fazer uma lista, né? Vale a pena, hein? Só um episódio só sobre isso. Só para falar disso, muito bacana. Dá para indicar filmes ligados a... É verdade. Essa questão de transformação, significado. É bem tem interessante.
Eu tenho feito aqui uma série, vocês falando, ela me vem bem na cabeça, chama Gente que se Transforma. São pessoas que... E esse C está entre parênteses, né? Porque a gente que se transforma e gente que transforma. E são pessoas que estão num processo super intenso de transformação. Muitos jovens, a maioria dos jovens estão aqui. Alguns deles estão empreendendo coisas com alto impacto social. E a ideia dessa série é conhecer um pouco esses caras, né? Entender um pouco o que passa por eles, né? E uma coisa, assim, a gente falando aqui, e alguns desses jovens eu tenho acompanhado há uns 3 ou 4 anos, então alguns que eu tenho já alguns episódios com eles, né? E o que dá para ver aqui é que o cara ele é um cara que... 2 características que eu queria trazer para cá. Uma é que ele é o cara que consegue ler o mundo, né? Ele não estuda o mundo, ele lê o mundo. É bem diferente essa história, né? Quando a teoria vem, ela vem só para dar uma acomodada naquilo que ele já está lendo. Mas ele lê o mundo não só racionalmente, ele lê o mundo nas sensações. Isso fica muito claro, assim, porque o cara fala-se muito nos sentimentos, assim, nas emoções, nos sentimentos. O cara explica muito o mundo falando sobre isso. Então, nas entrevistas dá para ver muito bem, né? Fala-se de alegria, de tristeza toda hora, de medo, Então, nessa leitura, não é uma leitura só racional, não, é quadrado, tem 5 centímetros, não. O cara... Será que esses caras que têm alguma ligação? Vocês acham que esses caras que estão se transformando e transformando o mundo têm mais conexão com esse lado mais integral, assim, ou não? Para mim, seguramente. É que aí é uma questão de crenças, né? E aí, para quem acredita que uma existência é curta demais para você desenvolver todos os potenciais humanos, essas crianças e hoje jovens e que você acompanhou, parece que já vem com uma bagagem, né? Ela já vem. E aí eu entendo que para esse momento de transição planetária, eu entendo que sim, eles têm uma conexão muito diferente. É a missão do cara. E é uma conexão não só com a emoção, o sentimento, com pessoas brilhantes, inteligentes, arrojados, ousados, mas tem uma conexão intuitiva também. Você pergunta, mas por que você vê? Ele não tem uma explicação só lógica e racional, né? Tem essa questão que é... E para mim, sim, sem dúvida, é uma questão bem integral. Olhar fora, olhar dentro e... sim, é uma... Eu acho que tem um pouco das duas coisas, que eu concordo com a Delmar, e tem uma coisa do contexto, né? De imaginar o contexto da nossa infância, a gente não foi exposto a nenhum tipo de reflexão... Nem de perto dessa. Né? E hoje ela está muito disponível, né? Eu lembro dos meus filhos, né, que estudaram na Escola da Vila, as questões de sustentabilidade, por exemplo, as questões éticas que estão apresentadas. Assim, eu fui olhar para essas coisas muito mais tarde na minha vida. Então acho que tem uma coisa, sim. Estava até lembrando quando você estava falando, né, de vários vídeos que a gente vê de vez em quando, aquele da menina que quer ser vegetariana, que é um vídeo do YouTube, que a menina... O pai quer dar comida, quer carne para ela fala, pô, mas tem que fatiar o animal. Eu não quero que fatie o animal, cara. Não. Depois você põe, acho que a menina quer ser vegetariana, vai sair assim. Isso. Esse é brilhante. E eu acho que tem um contexto de seguramente evolutivo de uma outra... Esse aí mesmo. Primeiro? Vou mostrar para o Tano aqui. Olha isso. Why are you crying? Because that's a turkey. And you don't want to eat animals anymore. Olha isso. So, what do you have to tell mommy? You want to be... I don't know. Say, a vegetarian. What's a vegetarian do? You don't eat any animals. I don't They just eat vegetables. Olha isso. I don't like when people eat apples. I just don't want them to... Incrível. Incrível. Olha, Quem falou isso pra essa menina, né, cara? Olha lá, olha o choro. But I don't want to kill horses. Olha You isso. don't eat horses. You only eat turkeys, Why? and chicken, and pigs, and cows. No, pigs are nice. Eles são nice. And chickens are nice. And cows are nice. So we should eat them, shouldn't we? No.
Olha. Farmers. Why? It's their job. That's how they make a living. How they make money. But I don't like when farmers jump people up. Olha Don't isso. jump people up. I don't like when they jump other people up. Olha que bonito. Incrível, né? Olha, incrível, olha isso. Impressionante, né? That's very nice. Olha, animais são You're not muito. going to eat animals anymore, are you? Olha And isso. I don't want to keep them jumping. Tá nela, né? I want to keep jumping until we know more apples. Ah, Incrível, incrível. impressionante. Então, né? aí estão falando de emoção. Total. Total. Agora, imagina, você não vai qualificar. E é o que o Marcelo falou, mas quem que... Ainda ele está falando, vamos falar para a mamãe, quer dizer, a família, o contexto não é vegetariano. O prato que Não está é. oferecido para ela não é vegetariano. E de onde? É isso que eu digo. Isso aqui não foi influenciado pela escola, pela... Vem nele. Vem. Vem nela. Né? E vem nela de um jeito. forte. Então, lógico que quando ela tiver 15, 20, que pessoa, se ela continuar nessa toada, meu, A cara, Maurício, o que você tá pensando? Não, eu tenho um sobrinho, eu tenho um sobrinho assim. Eu tenho um sobrinho assim, ele nasceu com um diagnóstico de autismo e minha família toda se reuniu nessa história, principalmente minha irmã e minha mãe, e ele se desenvolveu muito. Felipe, ele é extremamente inteligente, se comunica muito bem hoje, e é assim, exatamente isso assim. Se você botar um prato de qualquer coisa na frente dele, que tem um animal fatiado ali, ele tem uma reação muito parecida. E ele não é só assim, né, nesse nível crítico, por exemplo, ele na escola é uma loucura, porque como ele é muito inteligente, ele vai lá, faz a prova de matemática, assim, ele vai lá e põe um resultado. Põe resultado em todas as questões. E a professora vem para ele e fala, não, Felipe, veja, você tem que, você tem que desenvolver isso aqui. Ele fala, mas não está certo? Está certo. Tá bom, então é isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer mais nada. E vai embora, sai da sala. Sai da sala e vai embora. Agora, se não tiver um contexto de compreensão e de encaminhar essa inteligência, ou esse ser, né? Que a inteligência é só um pedaço disso. Uma tristeza que todos os sistemas, por causa dessa história mecanicista de massa, está tudo por médio, né? Então a educação é a média do que é medíocre, a saúde também é tudo por médio. E aí as pessoas têm mais dificuldade, as pessoas que têm... Porque também quem sofre é quem tem mais dificuldade, né? E aí o cara vai ficando para trás e não tem nenhum sistema, nenhum mecanismo de incluir. Mas aí, Marcelo, aquela história da gente perde a percepção das coisas. A gente trabalha na estatística e perde a percepção. Mas muita gente, assim, não nesse grau, lógico, né? E hoje o tema está indo bem para a emoção, mas muita gente que conta quando esses temas vêm, que quando criança... a carne na boca ficava e cuspia. Quer dizer, já vem, não é de uma hora para outra, mas isso vem. É que depois chega uma hora, você vai engolindo isso e as outras coisas. Tem toda a razão. Mas é bem interessante. Bem lembrado esse negócio, ainda mais. Bem lembrado. Muitas crianças. Muitas. Né? E hoje adultos eles falam, não, mas minha mãe falava que era ruim de comer, ou que eu não gostava de... Quem que gostava de fígado, gente? É verdade. Então, né, tem essa questão, ela já vem mudando. Olha, tudo isso por causa da Thaís e Galvão. Olha aqui. Tudo isso por causa do e-mail da Thaís aqui e do Divertidamente, que eu vou botar de novo aqui só para o pessoal ver. Aqui é o site do trailer, né, da Disney, da Pixar, né? Vale muito. E o filme ainda não está disponível, vai estar logo, vocês podem assistir. Tudo isso por causa disso, né? Maravilha. E a gente falou que ia entrar em outro tema e não deu, né? Para variar. Não adianta ter dois temas. Desde o primeiro. A gente continuamos treinando. Muito bom. E acreditando que a gente vai fazer um segundo tema no mesmo episódio. Tá bom. Fica para o próximo, né? Legal. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado vocês que estiveram com a gente. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.